A partir de agora você acompanha aqui pela Rádio Conceição FM Paz e Bem, um programa da Ordem Franciscana Secular. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. São 20 horas em ponto e está começando mais um programa Paz e Bem, um programa da Ordem Franciscana Secular da Fraternidade São Luquésio e Bonadona de Balneário Camboriú. Boa noite, amigo ouvinte, você que nos acompanha aqui pela Rádio Conceição FM 105.9 ou pela internet. Boa noite, Maria Carolina. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Paz e bem. E hoje é terça-feira de carnaval. Lembrando que o carnaval é uma festa de um dia só, né? É a terça-feira gorda, como se fala, né? A terça-feira de carnaval. O dia de dar adeus à carne, para depois podermos passar o período da quaresma, o período de abstinência da carne. Por isso, carnaval, adeus à carne. A terça gorda, a terça de carnaval. A terça-feira que nós, em nossa família, temos o hábito de irmos a uma churrascaria, obviamente, né? Ao espeto corrido, para darmos adeus à carne. E não cairmos aí nessas festas, nessas bagunças que o mundo oferece, né? Nesse tal de naveguei e outras coisas semelhantes. Por outro lado, nós vemos que é um período também que as igrejas procuram fazer vigílias, retiros, né? Momentos de oração, para que os seus fiéis possam passar o carnaval de uma forma diferente na presença de Deus. Mas vale lembrar também que Deus não é surdo. Deus não é surdo. Quando você faz a sua oração no íntimo do seu coração, quando você faz como diz Jesus no Evangelho, entra no seu quarto, fecha a porta e lá faz a sua oração no silêncio, Deus vai ouvir da mesma forma. Então não há necessidade de grandes volumes de som, de altos decibéis, de microfones no último volume, de guitarras, baterias, e teclados e vocais arregaçados, né? Porque também você tem que lembrar que, apesar de você estar louvando a Deus, estar adorando a Deus, tem um vizinho do lado, né? E que precisa descansar, precisa dormir, porque vai trabalhar amanhã. Muitas empresas trabalham amanhã, quarta-feira de cinzas, né? Então muitas pessoas vão acordar aí 5:30 da manhã, 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Você está lá louvando a Deus lá na sua igreja pentecostal, né? Ou neopentecostal, né? E 2 horas da manhã, já 3 horas da manhã, aquele som insuportável incomodando todo mundo. Então eu acredito que isso também é um pouquinho de falta de caridade com os outros irmãos. Você quer fazer uma vigília de oração? Quer passar a noite inteirinha rezando? A noite inteirinha louvando a Deus? Muito bem, mas faça isso com a sua igreja de portas fechadas. Acho que não precisa nem de microfone, né? Dá para todo mundo se entender muito bem sem microfone. Quem sabe um violãozinho, um negocinho acústico assim, né? Seria bem mais aconchegante, bem mais agradável do que você estar incomodando os vizinhos aí, que bem no fim vão acabar tendo que chamar a polícia, né? Porque também nós sabemos como atrapalha, como incomoda. Claro, muitas igrejas preferem fazer esses encontros em lugares retirados, né, em sítios, em lugares assim mais distantes. Glória a Deus, muito bem, é isso mesmo. Agora, se você tem a sua igreja aí num grande centro, né,
num bairro onde tem muitas casas, onde tem muitas famílias. Então maneira no som, né, meu amigo? Abaixa um pouquinho aí, porque tudo tem também o seu limite. E hoje é dia do bem-aventurado Antônio de Stronconi, religioso da primeira ordem. A sua terra natal, Stronconi, fica em Terni, na Úmbria. Aí nasceu Antônio, filho de 2 franciscanos da terceira ordem, Luís e Isabel, descendentes da antiga e prestigiada família Vice. Sendo sobrinho de um franciscano, Padre João Vice, desde criança frequentava o convento onde o tio vivia. Pode dizer-se que depois do leite materno, o seu alimento foi o espírito franciscano. Por isso, não é de se surpreender encontrá-lo desde os 12 anos vivendo no convento dos frades menores. Mas não foi de imediato que os irmãos decidiram vestir-lhes o hábito franciscano. Só quando, mais amadurecido, foi admitido ao noviciado e posteriormente à profissão. Daí em diante teve por preceptor o próprio tio, João Vice, que era mestre dos jovens franciscanos no convento de São Francisco de Fiesole, um dos mais sugestivos ambientes espirituais da Toscana, que domina um vasto e maravilhoso panorama abrangendo a cidade de Florença e o Vale do Arno. Aí, em Fiesole, Antônio Vice foi orientado por outro mestre excepcional, o bem-aventurado Tomás de Florença, verdadeiro artista em moldar almas e acérrimo defensor do genuíno espírito de São Francisco. Antônio de Stronconi e Tomás de Florença trabalharam juntos em formarem os jovens franciscanos no apostolado missionário e na polêmica contra certas tendências que distorciam a genuína mensagem franciscana, como acontecia com os fratricelli, que sob a capa de humildade e pobreza escondiam sementes de soberba e rebelião contra as diretrizes da Igreja. Enviado a Córcega, fundou e animou nessa ilha numerosos conventos franciscanos, mas o sítio da sua predileção era os Cáceres, acima de Assis, onde durante 30 anos desempenhou o ofício de esmoleiro. Aí levou uma vida de contemplação e de penitência, desempenhando os mais humildes e pesados ofícios do convento. Os bosques e as penedias do Subásio e as pobres celas do eremitério, escavadas na rocha, foram testemunhas das suas ásperas mortificações, que lhe transformaram o corpo. O último ano de vida passou-o no convento de São Damião, santificado pelas recordações de Francisco de Assis e de Santa Clara. A 8 de fevereiro de 1461, com 80 anos, passou para a vida eterna. Bem-aventurado Antônio de Stronconi, rogai por nós. E nós queremos entrar no nosso momento de oração aqui do programa Paz e Bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Autor e origem do tempo, por sábia ordem nos dais, o claro dia ao trabalho e a noite ao sono e à paz. As mentes castas guardai dentro da calma da noite, e que não venha a feri-las do dardo mal o açoite. Os corações libertai de excitações persistentes. Não quebre a chama da carne, a força viva das mentes. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, que com o Espírito Santo reinais eterno nos céus. Louvemos a Cristo, pastor e guia de nossas almas, que ama e protege o seu povo, e pondo nele toda a nossa esperança, supliquemos: Senhor, protegei o vosso povo.
Pastor eterno, protegei o nosso bispo Wilson e todos os pastores da vossa igreja. Senhor, protegei o vosso povo. Olhai com bondade para os que sofrem perseguição e apressai-vos em libertá-los de seus sofrimentos. Senhor, protegei o vosso povo. Tende compaixão dos pobres e necessitados e dai pão aos que têm fome. Senhor, protegei o vosso povo. Iluminai os que têm a responsabilidade de fazer as leis das nações, para que em tudo possam discernir com sabedoria e equidade. Senhor, protegei o vosso povo. Socorrei, Senhor, os nossos irmãos e irmãs falecidos, que remistes com vosso sangue, para que mereçam tomar parte convosco no banquete das núpcias eternas. Senhor, protegei o vosso povo. Pater noster qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittes nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, Senhor do dia e da noite, fazei brilhar sempre em nossos corações o sol da justiça, para que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a frase de Padre Pio para a noite de hoje: o bom coração é sempre forte, sofre, mas sempre esconde sua lágrima, e se consola, santificando-se pelo próximo e por Deus. Amigo ouvinte, muitas vezes as pessoas dizem que eu sou grosso, que eu sou intolerante, que não sei me expressar com caridade, que costumo dizer as coisas na lata, doa a quem doer. E elas estão certas. Sou grosso mesmo, mas isso não quer dizer que eu esteja indiferente ao sofrimento da humanidade, que eu não me importe com as pessoas. Me importo sim, me importo muito, e me importo principalmente com a salvação das almas, e sofro demais. Sofro ao ver um jovem se perder, sofro ao ver uma liturgia mal celebrada, sofro ao ver uma instituição de ensino que se diz católica, com quase 75 anos de história, ir secularizando-se aos poucos, retirando os crucifixos das salas de aula e podando os professores para que não preguem a fé católica, porque se preocupam apenas com números, com dinheiro. Sofro ao ver líderes religiosos tomando posições favoráveis ao governo do PT, à teologia da libertação e a outros movimentos heréticos dentro da própria igreja.
Sofro ao ver lideranças católicas cheias de mimimi, cheias de frescurinhas, cheias de sentimentalismo, que não sabem aceitar uma correção fraterna, que é feita para o bem delas, para o crescimento espiritual delas. Sofro ao saber que hoje, terça-feira de carnaval, enquanto estamos aqui apresentando este programa de rádio, embora a emissora nem tenha aberto hoje, embora nem tenham trabalhado hoje, embora você tenha percebido que estava fora do ar, que não estava tocando nem música, e nós chegamos aqui, ligamos equipamentos, estamos aqui e vamos continuar firme e forte até as 9 horas. Embora nós estejamos aqui trabalhando pela evangelização, neste mesmo momento, milhares de pessoas lá fora estão afundadas na lama das orgias e das drogas, literalmente sentadas no colo do capeta. Sofro por saber que não poderei, por mais que me esforce, por mais que entregue a vida, não poderei salvar todas as pessoas. E sofro calado, pois tenho um bom coração, um coração forte. E só quem me conhece sabe disso. Quem não me conhece tem medo. Raiman, o opressor, o ultra mega super conservador. Sofro, mas sempre escondo minha lágrima e me consolo, santificando-me pelo próximo e por Deus, como nos pede Padre Pio. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho retornamos. Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar ou nublado, ou sereno e todo o tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Amém. O frango que se transforma em peixe. Para entendermos sobre a mendicância e entendermos como pedir esmolas era algo significativo na vida de São Francisco, de forma a ele aconselhar aos frades esta prática e também a todos os homens e mulheres de boa vontade, fazendo com que todos entendessem que a humilhação é necessária, que o dinheiro é
esterco e que na mendicância está também a oportunidade de pessoas de corações duros praticarem o bem. Vamos analisar apenas alguns elementos. Para São Francisco, esmolar visava mais o proveito das almas que o sustento do corpo, e era exemplo para todos quando dava e quando recebia. Quando Francisco estava muito doente, viajou para Assis, acompanhado de uma delegação de cavaleiros. Chegaram a uma vila paupérrima, chamada Satriano, e os cavaleiros foram comprar alguma coisa para comer, mas nada encontraram. Frei Francisco os convenceu a pedirem esmolas e eles foram. Conseguiram muita coisa, pois o amor de Deus vale muito mais que o dinheiro. O Santo de Deus mostrou àqueles cavaleiros que eles não devem colocar a sua confiança no dinheiro. Eles tinham muito dinheiro, mas nada puderam comprar. O dinheiro não serviu para nada. Mas, quando se humilharam e pediram esmolas por amor de Deus, as pessoas até competiam entre si para ver quem iria servi-los. Outro ponto interessante que eu gostaria de destacar é como o nosso seráfico pai se referia a Jesus. Ele o chamava de o grande esmoler. Jesus é Deus que se fez homem. Ele, sendo Deus, se humilhou, fazendo-se um de nós, assumindo a nossa condição humana e morrendo numa cruz, esmolou o nosso amor. Ele que é o amor que não é amado. Francisco diz que ele dá com clemente piedade aos dignos e aos indignos, faz chover sobre os justos e também sobre os injustos. Sabemos como o demônio pode usar as pessoas para maquinar perversões, usando de um falso ato de humildade, pois ele pode até mesmo revestir-se em anjo de luz para enganar os fracos. Tomás de Celano diz que quando Francisco estava comendo em casa de um homem que temia a Deus e tinha muito boa fama, que o havia hospedado e que por insistência e obediência ao santo evangelho pediu ao frade que comesse de tudo que lhe fora servido, entrou um filho das trevas. Um homem totalmente destituído da graça, mas que naquele momento se fingia de mendigo para disso tirar proveito. Tal homem, entre lágrimas, implorava uma esmola por amor de Deus. O poverelo pegou um pedaço de frango com toda a boa vontade, colocou-o num pão e o deu ao pedinte. Mas o astuto não comeu, pois não era fome de comida que ele sentia, e sim de caluniar o homem de Deus. No dia seguinte, quando Francisco pregava, aparece o falso mendigo, chamando a atenção de todos para que olhassem para o pedaço de frango que tinha recebido na noite anterior. Ora, qual era a intenção dele? Todos sabiam que Frei Francisco era um homem penitente, que pedia esmolas e jejuava muito. Ele pregava muito sobre isso, mas vivia o que pregava. Evitava sempre os banquetes, mas, por outro lado, para não fazer desfeita, aceitou comer o que fora oferecido na casa daquele bom homem que pediu-lhe para que, de acordo com o Evangelho, comesse de tudo o que lhe fora servido. Isso me faz recordar de um fato ocorrido há muitos anos, quando eu participava de grupos de jovens. Era um dia em que eu estava jejuando e, no vai e vem para lá e para cá com a turma do grupo de jovens, acabamos na casa de uma garota do grupo que estava fazendo aniversário. Começaram a servir doces e salgadinhos e eu sempre recusava com delicadeza. Eu não havia contado para ninguém que eu estava jejuando, mas um jovem do grupo me chamou em um canto e disse: "Irmão, não convém jejuar numa festa em que todos os teus irmãos se alegram. A desfeita ofende mais ao Senhor do que a quebra do teu jejum." Estou narrando isso só para ilustrar como entendo perfeitamente que Francisco não estava comendo por fome ou por gula, mas apenas para não ofender o dono da casa que o acolhera.
Mas o demônio, em sua astúcia, já se aproveitou deste fato e usou aquele homem desgraçado para preparar uma armadilha para o santo. Fingir-se de mendigo e ir esmolar justamente na casa em que Francisco estava e justamente no dia em que ele estava comendo em uma mesa farta. Muitas coincidências, não é mesmo? Mas, ao mostrar para a multidão o pedaço de frango, na intenção de desmoralizar São Francisco, foi tido como louco ou possesso, pois o que ele chamava de frango era, na verdade, um pedaço de peixe. Até ele, coitado, espantado com o milagre, foi obrigado a confessar o que todos estavam vendo. Ele caiu no próprio laço que armou. De caçador passou a caça. E é este o destino daqueles que perseguem os filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estamos do lado do bem, se somos filhos da luz, por mais astutos que sejas o filho das trevas, eles não conseguem nos derrubar, pois estamos do lado da verdade, e a verdade é Jesus. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E este belíssimo texto que acabamos de ouvir faz parte da obra do nosso irmão Rodrigo Raimann. Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dai a nós, miseráveis, fazer por vós mesmo o que sabemos que vós quereis, e sempre querer o que vos apraz, para que interiormente purificados, interiormente iluminados e acesos no fogo do Santo Espírito, possamos seguir os vestígios do vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e chegar só por vossa graça a vós, Altíssimo, que na Trindade perfeita e na unidade simples viveis e reinais, e sois glorificado, Deus onipotente por todos os séculos dos séculos. Amém. Você está ouvindo o programa Paz e Bem da Ordem Franciscana Secular. A Fraternidade São Luquésio e Bonadona da Ordem Franciscana Secular se reúne todo segundo sábado do mês na paróquia de Santa Inês, em Balneário Camboriú, a partir das 20 horas, na sala de catequese número 3, logo após a Santa Missa. Venha nos fazer uma visita, conhecer mais sobre a espiritualidade franciscana e, quem sabe até, se tornar um franciscano também. Será uma alegria imensa para nós acolhê-lo. Além do programa Paz e Bem, a Fraternidade São Luquésio e Bonadona tem um blog na internet, onde você, amigo ouvinte, fica por dentro de tudo o que acontece na Ordem Franciscana e ainda acompanha as principais notícias da Igreja do Brasil e do mundo. São vídeos, artigos de espiritualidade, o santo e o evangelho do dia, a homilia diária, e o nosso blog é atualizado diariamente. O nosso endereço é ofsbc.wordpress.com. Corre buscar a caneta, vamos anotar. ofsbc.wordpress.com. OFS é a sigla de Ordem Franciscana Secular. E BC, sigla de Balneário Camboriú, onde nos reunimos e onde foi erigida a nossa fraternidade. E WordPress, anote aí que eu vou soletrar para você. WORDPRESS. Mais uma vez, WORDPRESS. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço @Programa Paz e Bem, e lá deixar a sua crítica, a sua sugestão e o seu pedido de oração. O setor de comunicação da Fraternidade São Luquésio e Bonadona conta ainda com uma coluna mensal no jornal Família Paroquial. É a coluna Paz e Bem. O jornal Família Paroquial você encontra, amigo ouvinte, em todas as paróquias das cidades de Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Camboriú. E todos os domingos, ao 12:30, vai ao ar aqui pela Rádio Conceição FM 105.9, o programa Fontes Franciscanas. São os 30 minutos mais franciscanos do seu rádio, para alegrar o seu almoço de domingo. Quanta coisa, não é mesmo? Então, não dá para perder.
Paz e bem. Fontes franciscanas. E nós estamos estudando a vida segunda de São Francisco de Assis, narrada por Tomás de Celano, que tem como tema dos nossos estudos as devoções particulares do santo. No programa passado, nós ouvimos o capítulo de número 150, que falava sobre a devoção do santo a Nossa Senhora. Hoje, ouviremos o capítulo 151, que fala sobre a devoção que o santo tinha pelo Natal do Senhor. Capítulo 151. Devoção ao Natal do Senhor, como quer que atendam a todos nesse dia. Celebrava com incrível alegria, mais que todas as outras solenidades, o Natal do menino Jesus, pois afirmava que era a festa das festas, em que Deus foi feito um menino, pobrezinho, dependeu de peitos humanos, beijava como um esfomeado as imagens dessa criança e a derretida compaixão que tinha no coração pelo menino fazia até com que balbuciasse doces palavras como uma criancinha. Para ele, esse nome era como um favo de mel na boca. Certa vez, disse a Frei Morico: irmão, cometes um pecado chamando de sexta-feira o dia em que o menino nasceu para nós. Quero que nesse dia até as paredes comam carne. Se não podem, pelo menos sejam esfregadas com carne. Queria que nesse dia os pobres e os esfomeados fossem saciados pelos ricos e que se concedesse uma ração maior e mais feno para os bois e os burros. Até disse, se eu puder falar com o imperador, pediria que promulgasse esta lei geral, que todos que puderem joguem pelas ruas trigos e outros cereais para que nesse dia tão solene tenham abundância até mesmo os passarinhos e principalmente as irmãs cotovias. Não podia recordar sem chorar toda a penúria de que esteve cercada neste dia a pobrezinha da Virgem. Num dia em que estava sentado a almoçar, um dos frades lembrou a pobreza da Virgem, bem-aventurada, e as privações de Cristo, seu filho. Ele se levantou imediatamente da mesa, soltou dolorosos soluços e comeu o resto de pão no chão nu, banhado em lágrimas. Dizia que a pobreza era uma virtude real, pois brilhava de maneira tão significativa no rei e na rainha. Quando os frades lhe perguntaram em uma reunião que virtude mais faz de alguém um amigo de Cristo, respondeu, como quem contava um segredo de seu coração: ficai sabendo, filhos, que a pobreza é o caminho especial da salvação, e seu fruto é enorme, mas são muito poucos os que o conhecem. Amigo ouvinte, Francisco de Assis, nosso seráfico pai, tinha especial devoção pelo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E o celebrava com incrível alegria, mais que todas as outras solenidades. As duas festas mais importantes para os cristãos são, de fato, o Natal e a Páscoa. Mas a Igreja considera a Páscoa, a ressurreição do Senhor, ainda mais importante do que o Natal. Porém, como cada um tem suas devoções particulares, São Francisco era devoto do Natal. Era um tempo muito especial para ele. Não é à toa que foi ele o autor do presépio em Grécio. Conta-se que quando o santo via uma imagem do menino Jesus,
Ele pegava aquela imagem nos braços, no colo, beijava, acariciava, como se a imagem fosse o próprio menino. E falava com ele como que usando uma linguagem de criança, balbuciando palavras. Sabe quando a gente fala assim com um bebezinho? As palavras que a gente costuma utilizar, mais ou menos assim. Quem sabe o próprio menino Jesus não estivesse ali naquele momento em seus braços, onde os companheiros viam apenas uma imagem, não é mesmo? E certa vez o Natal caiu em uma sexta-feira, que é um dia de penitência. No programa passado eu falei bastante sobre isso, sobre que todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência, a não ser que caiam numa solenidade, né? Então a sexta-feira é o dia em que a igreja se abstém de comer carne. E então houve uma certa discussão ali, se eles poderiam comer carne ou não, pois era sexta, mas ao mesmo tempo era Natal, uma solenidade. Hoje sabemos que quando cai uma solenidade na sexta-feira, não se faz abstinência. Mas talvez os frades naquela época, com pouco estudo, não soubessem disso, não tivessem se apropriado desse conhecimento. É a mesma coisa em relação aos domingos. Domingo é dia do Senhor. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo é solenidade. Por isso não devemos fazer penitência aos domingos. Não devemos jejuar aos domingos, mesmo os domingos da quaresma. Mas, como houve esta confusãozinha ali, se poderiam ou não comer carne naquela sexta-feira de Natal, Francisco interveio dizendo que, por ser aquele o dia em que o menino nasceu para nós, ele queria que até as paredes comessem carne. Olha como Francisco era radical. Vê se esse homem não era grosso. Ah, pode comer carne ou não pode comer carne hoje? Porque hoje é sexta. Mas Natal, mas é sexta. Vem Francisco. Claro que pode comer carne. Vamos esfregar carne nas paredes. Eu quero que até as paredes comam carne. Outro dia alguém disse pra mim assim: você devia ser menos Padre Pio e mais São Francisco, porque Padre Pio tem fama de que era grosso, né? Aí eu falei pra ele assim: mas é que Francisco era mais grosso que Padre Pio. Vocês não conheceram Francisco, né? Vocês veem esses Francisco aí dos filminhos aí, né? Com um Bambizinho ali do lado, né? Um passarinho, beija-flor, dançando na floresta. Não é nada disso, Francisco era grosso, né? Vamos esfregar carne nas paredes, disse Francisco, porque é Natal, é solenidade, é festa, o menino nasceu para nós. E se não pudessem comer a carne, então, as paredes não pudessem comer a carne, então ele queria que esfregasse a carne na parede. Com isso, o santo quis dizer que era um dia de muita alegria e era uma coisa incontestável. Nos dias de festa, amigo ouvinte, nós devemos mesmo deixar a nossa alegria transparecer. Não é uma alegria do mundo, mas a alegria que vem do Senhor. E nos dias de penitência, e quero aproveitar, pois estamos chegando na quaresma, amanhã já é quarta-feira de cinzas. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber que você está fazendo abstinência. Faça o seu jejum. Faça a sua abstinência. Viva uma santa quaresma sem precisar contar aos quatro cantos do mundo. E em nossos dias tecnológicos, nossos dias de internet, né? Sem postar em todas as redes sociais, jejue, não precisa colocar lá, estou jejuando, né? Faz uma foto, uma carinha triste, né? Pálida, a roupa preta, roxa, estou jejuando, é quaresma. Não faça isso, né? Faça o seu jejum no silêncio do seu coração. Se tiver que chorar, chore a paixão do Senhor, como fazia Frei Francisco. Chore com dolorosos soluços a lembrança da pobreza da Virgem bem-aventurada e as privações de Cristo, seu Filho, mas o faça sem chamar a atenção de ninguém. Que assim seja. Amém.
paz e bem. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas de minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito, e pela suave e ardente força de vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor. Ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. Vós sois o Santo Senhor e Deus único, que operais maravilhas. Vós sois o forte, vós sois o grande, vós sois o Altíssimo, vós sois o Rei onipotente, Santo Pai, Rei do céu e da terra. Vós sois o Trino e Uno, Senhor e Deus, bem universal. Vós sois o bem universal, o sumo bem, Senhor e Deus, vivo e verdadeiro. Vós sois a delícia do amor, vós sois a sabedoria, vós sois a humildade, vós sois a paciência, vós sois a segurança, vós sois o descanso, vós sois a alegria e o júbilo, vós sois a justiça e a temperança, vós sois a plenitude e a riqueza. Vós sois a beleza, vós sois a mansidão, vós sois o protetor, vós sois o guarda e o defensor, vós sois a fortaleza, vós sois o alívio, vós sois nossa esperança, vós sois nossa fé, vós sois nossa inefável doçura, vós sois nossa vida eterna. Ó grande e maravilhoso Deus, Senhor onipotente, misericordioso, Redentor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
e ouçamos o que disse o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior sobre o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na terça-feira que precede as cinzas. No mundo é conhecida como a terça-feira gorda, terça-feira de carnaval. Precisamos aproveitar este dia para rezar por tantas pessoas que, infelizmente, se desviam longe daquilo que é a lei do amor, a lei de Deus, a lei instaurada por nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos fala exatamente disso, nos fala da lei. Para a gente interpretar este Evangelho de forma correta, nós precisamos compreender o que é que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele, quando veio aqui a esse mundo, ele aboliu a lei do Antigo Testamento, principalmente naquilo que eram as leis ritualísticas e as leis jurídicas próprias do Antigo Testamento, para preservar somente uma coisa: o direito natural. Ou seja, aquilo que era a lei que está inscrita por Deus na criação. Pois bem, os preceitos que estão no Antigo Testamento, eles já não valem mais. Jesus aboliu, portanto, aquilo que são mandamentos rituais, como esse que é citado no Evangelho, de abluções antes de comer, etc, etc. E também certos mandamentos jurídicos, não é? Onde se dava a jurisdição para condenar à morte, não é? Pessoas que faziam este ou aquele delito e assim por diante. Jesus, portanto, aboliu o Antigo Testamento naquilo que eram as leis rituais e jurídicas e preservou o direito natural. O que é esse direito natural? Bom, são os 10 mandamentos. Né? Ou seja, se nós olharmos os 10 mandamentos, nós iremos ver que basicamente o que está ali já está inscrito na natureza das coisas. Graças a Deus, Deus nos revelou. Não é? E por isso fica bastante claro para nós a revelação divina, o que é que Deus nos ensina, como devem ser as coisas, etc, etc. Mas, se Deus não tivesse revelado, a razão humana, a inteligência humana, seria teoricamente capaz de alcançar estes preceitos, tanto que alguns desses preceitos de fato foram alcançados pela mente humana através de raciocínios. Tantas e tantas civilizações chegaram a conclusões óbvias, como por exemplo, não matar. Mas além dessa lei natural, Cristo não acrescentou mais nada? Sim, ele acrescentou, né, uma outra realidade. Agora, enquanto as leis rituais do Antigo Testamento foram abolidas, agora Jesus começa um novo período, o período da igreja, em que valem as leis dos sacramentos. Ou seja, existe uma série de leis instauradas, estabelecidas por nosso Senhor Jesus Cristo para a recepção dos sacramentos, que é a lei da igreja, que nos vincula. Por quê? Porque ela tem a sua raiz profunda nas instituições do próprio Cristo. Então, nós católicos sabemos que, para nós, é necessário observar essas duas leis. As leis que são próprias da lei natural, inscritas na criação, e agora, a partir de Jesus Cristo, as leis dos sacramentos. É a partir disso, então, que pode ser interpretado o Evangelho de hoje. Ou seja, Jesus denuncia que Deus no Antigo Testamento havia sim estabelecido algumas leis temporárias, transitórias, que ele viria abolir, mas que a mentalidade dos judeus já estava começando a perverter a interpretação dessas leis. Nós, católicos, cristãos, cremos que estas leis de Cristo, aquelas que foram dadas na criação com os 10 mandamentos e aquelas que foram estabelecidas pelo próprio Jesus nos sacramentos, são leis libertadoras, que não nos oprimem e que, portanto, não é um fardo criado por seres humanos, mas é uma verdadeira libertação que nos é dada pelo próprio Deus. Servir a Deus, obedecer esses mandamentos, é a verdadeira liberdade. Recordamos então e rezamos por esses irmãozinhos que, nesta terça-feira de carnaval, se perdem longe da lei de Deus e, achando que são livres, na realidade, caem como escravos do demônio.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero mandar aqui um grande abraço para minha irmã Karina de Carvalho Giglio, que está fazendo aniversário hoje, a irmã Karina de Florianópolis, que muito tem me ajudado em questões junto à Cúria. Parabéns, felicidades, Deus te abençoe, paz e bem. E vamos rezar o segundo dia da nossa novena em honra ao nosso seráfico Pai Francisco de Assis. Segundo dia. Sim, estou apaixonado pela Madame Pobreza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Palavra de Deus. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. O exemplo do santo. Um dia, enquanto Francisco caminhava sozinho pelos bosques, nos arredores de sua cidade natal, encontrou um leproso, purulento e fétido. Ao vê-lo, Francisco sentiu asco e nojo. No primeiro impulso, quis fugir. Todavia, vencida a repulsa, aproximou-se do leproso, o abraçou e o beijou na boca. Com esse gesto, Deus encheu-o de luz e de amor para os mais necessitados e abandonados. Peçamos a Deus nunca recusarmos um gesto de compaixão e de amor para com todos aqueles que nos estendem as mãos, solicitando a nossa ajuda e compreensão. Oração do dia. Ó admirável São Francisco, que tivestes especial predileção para com os pobres e desamparados, percebendo neles a figura de Cristo sofredor, ajudai-nos a superar o egoísmo para acolher com amor e carinho a quantos nos estenderem a mão, pedindo a nossa ajuda e compreensão. Oremos. Ó Pai, nosso Deus e nosso tudo, vós que inspirastes São Francisco de Assis, nosso irmão universal, ao amor forte, humilde e cordato para com todas as criaturas, fazei que possamos imitar suas virtudes e viver na simplicidade evangélica. Como ele, seguindo os passos de vosso amado Filho Jesus, sejamos construtores da paz e anunciadores do vosso Evangelho, espalhando pelo mundo a chama do vosso amor. Suplicamo-vos ainda muito humildemente e pela intercessão de São Francisco, vosso fiel servidor, conceder-nos a graça de que nessa hora ardentemente necessitamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre-vos a sua face e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
E chegamos ao fim de mais um programa Paz e Bem. Obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou aqui pela Rádio Conceição FM 105.9 ou pela internet. Boa noite, Maria Carolina. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os nossos irmãos. Paz e bem. E até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe imensamente. Amanhã é dia de receber as cinzas, a imposição das cinzas, então não falte. Amanhã é dia de jejum e de abstinência para nós começarmos uma boa quaresma. Paz e bem. A Rádio Conceição FM apresentou Paz e Bem, um programa da Ordem Franciscana Secular. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor.